Todo assim. Tá aqui então, a gravação então já está acontecendo. Cadê? Inícios, tornar apresentador. Vinícius, você é apresentador aí, Vinícius. Uhum. Vou abrir aqui. Vinícius, Carolina, Corine. Vão lembrando aí vocês também da ordem, né? Não tem que ficar voltando aqui. Como é que faz? Faz aí pra gente, Eduardo. Pois, o pessoal pede, eu já ponho a atividade aqui, peraí, então aqui. E daí tem que copiar, né? Tá aparecendo? Não consigo. Ah, tá, carregou agora. Ah, eu não consigo, eu ponho aqui o número, dou um enter, não consigo mudar de ordem. Mas fica aguardando vocês quem é depois de quem. A Eduarda, que aí depois da. A Júlia vai depois da Corine. Então vão colocando aí, vão se organizando. Tá bom. Você consegue maximizar essa imagem, Sim, sim. Vinícius? Ficou Pegar a melhor. tela inteira, pegar a tela inteira para não. Para. Deixa eu também, eu tenho um jeito aqui de aumentar ela, cadê? Eu também fiz, eu também, assim, essa aqui tá a folha inteira, mas só para mostrar, assim, que foi uma folha com 3 composições. Mas aí eu também fiz um recorte de cada uma, vou passando pro lado para ver. Então, cada folha é uma composição. Hoje tudo bem, mas cada folha é uma Não, sim. composição. Tá, sim, sim. É Abrindo porque aqui, esse abrindo. primeiro eu fiz mais Tá ok. só de É, rabisco, assim mesmo. Peraí, alternar, acho que é aqui. Aqui, consegui. Ok. É esse o desenho que você trouxe. Sim, aí, É o mesmo. Os outros três de baixo são esses aí, né? isso, é porque eu só fiz um de uma folha mesmo. Então, tudo bem. Hoje tudo bem. Pode ser que. Você consegue colocar tela inteira aí, Vinícius? Não tá em tela inteira? Não, ele está aparecendo. Dá um F5 assim. Ah, tá. Tipo um F5 para ficar com uma apresentação, para sair essas coisinhas aqui do lado. Compartilhar essa. Não, não consegue. Não sei Peraí, se é o não tá dando F5. certo. Não sei se é o F5, F12. Fazer a apresentação assim. Quando a gente coloca ali embaixo, assim, clica gerar apresentação de slide e tal. Apresentar como slide mesmo. Ai, não tá indo. Para tirar esse cabeçalho aqui e essas figurinhas aqui do lado. Pois é, não tá indo. Não, tá bem. Tá bem, vai ver porque já está compartilhando. Vamos manter assim. Mas tá passando pro lado? Não, não, ele tá parado essa tua tela do PowerPoint assim. Hum, Mas tá bem. Não vai ficar bom, a gente não consegue ver bem. não vai ficar. Ai, eu tô É, tentando aqui, mas. tá Será que bem. eu tenho. Deixa eu tentar entrar de novo, peraí. Tá bom. Tenta carregar o outro. O Ronan já fez um negócio bonito aqui. A Carolina já tinha feito primeiro aqui uma ordem. Aqui Vinícius, Carolina, Corina, Júlia. Ronan. Aí, galera. E ainda assim ele carregou. Deixa eu Deixa eu ver. ver. Deu? Abriu? Não, Ah, então não tá rolando, não. não. Então tá bom, é o que tem. Mas eu tenho um PDF também, pode ser Mas no tá PDF. passando. Mas tá passando a Tá passando, apresentação. sim, tá passando agora. Só não fez a apresentação. Ah, tá. Mas Ah, tá bom, então deixa eu aqui do ampliar jeito que aqui tá. para mim. Não, tá bom, vamos assim mesmo. Tá ok. Você usou o sketch dele, Vinícius? Não, eu inclusive ia falar pra você que Aham. tem um canal no Vimeo, porque no YouTube não pode, porque senão censura por nudez. Mas tem no Vimeo um canal que chama Croquis Café. E aí, meio que a proposta dele é justamente assim, coloca modelos Uhum. nas mais variadas poses, e aí ele tem um contador do lado, ele começa a contar assim o tempo para você desenhar. Ah, Aí perfeito. muda a cena. Aí se Perfeito. quiser eu mando o link também, porque eu Põe achei o bem link, legal. põe o link que a gente coloca lá, são várias sugestões. Provavelmente vai ficar igual o link lá que o Gabriel sugeriu, que deve ter alguma coisa também de nudez que não muda ou não vai aparecer.
né, como é uma instituição escolar, ela vai dar lá uma mensagem para quem entrou lá no site, né, aqueles links que são sugeridos, viu que o vídeo do YouTube lá, ele está dizendo que não tem, não sei o que e tal, e que pode rolar só se enxergar fora. Provavelmente vai ficar uma mensagem assim também, mas vocês vão poder enxergar no próprio site, não vai ser visível pela página do Moodle. Mas Uhum. está bem. Ok. O que quer falar alguma coisa para a gente, Vinícius, primeiro? Então, aí tá passando? Passou? Mudou? Não, ele está no principal aqui, mas tudo bem, as três imagens aqui. Deixa eu, então, antes de você colocar, deixa eu falar isso. Aqui, ó, o Vinícius hoje, ele, na minha ótica, vai ser aceito também porque é a primeira aula, mas isso aí é só uma composição, tá Sim, certo, sim. pessoal? Uhum. Nas próximas aulas vocês vão ter que apresentar três. Se tiver uma folha com três desenhos, paciência, uma folha é uma composição. Se for mesmo que seja uma folha grande, tá certo? Uma composição é um papel, é uma folha assim inteira com essas imagens. Por que que eu falo isso? Porque é importante vocês pensarem em como que essas imagens vão interagir entre si. Se vocês vão colocar mais de uma imagem de poses diferentes na mesma folha, é importante vocês tenham em mente como que elas estão colocadas entre si, quais são as proporções, as dimensões que elas têm. Estão entendendo? É importante pensar isso, essa distribuição dessas figuras dentro desse papel. Pensar o papel como essa área básica que vocês têm, e não cada uma isolada, mas as três compostas entre si nesse caso. O que mais? Então, por isso que eu falo, né, que se é um papel, é uma composição. Vocês vão ter que desenhar muito mais do que isso, assim, por semana. Tá entendendo? Vocês não vão precisar fazer como eu fiz lá em Risco, Gesto e Marca, que a galera fazia um desenho durante a aula, fazia uma interrupção, aí depois fazia um desenho e fórum. Agora não tem desenho e fórum, mas o que vocês vão ter que apresentar aqui é uma produção muito, muito maior, assim, tá certo? Uhum. Mas vamos lá então para os desenhos que você fez. Desculpe interromper, né, mas era só para esclarecer algumas coisas Não, não de tem turma problema. toda assim. Então vamos lá, Vinícius. Quer falar alguma coisa para a gente primeiro? É porque eu não sei o que que tá acontecendo, se tipo, você tá passando? Em qual Eu estou imagem que enxergando, tá? eu tô enxergando aquela mulher que está com os dois braços, uma que está de pé, que está com os dois braços, parece, sei lá, Ah, tá. segurando uma coisa, é, sei É lá, como se fosse um elástico. como se fosse um elástico, é. Isso, eu fiz, assim, eu fiz só de uma folha mesmo, de uma folha A3. Tá. Aí eu fiz, assim, eu não sou muito bom em desenhar forma humana, eu nunca Certo, certo, certo. experimentei muito. Aham, Então foi só meio que para fazer, ver o que que eu conseguia fazer. aham. Aí eu fui explorando mais, assim, esses primeiros aqui eu não fiz em 30 segundos, foi em 1 minuto. Certo, ok, eu acho que tá bom, é um bom tempo. Uhum. Aí eu fiz esse, passei para esse outro aqui Segundo, não carregou. e Não apareceu o carregou, mas segundo. tudo bem. Não, não carregou o segundo, mas tudo bem. Quer que eu tento mudar pro PDF? Acho que vai ser Aí melhor. mudou, agora mudou, agora mudou. Ah, tá. Então eu já Agora entendi o que que mudou, é. Tem que sair da tela. agora mudou. E foi esse o segundo. Também ela está interagindo com os objetos, ótimo. Isso é como se fosse uma corda. Aham. E aí tem esse terceiro. Ah, ok. E Ok. aí esse deu bem errado, assim. Eu acho que Aham. ficou Olha, bem. eu O acho que torso ficou bem ficou bem alongado. alongado. Eu acho que é importante, assim, como exercício para isso, e pensar essas questões, tá, não representa bem o corpo humano, né? Não tem desse desenho de observação, etc. Primeiro, não tem problema, né? Mas é um exercício bom, né, para você desenvolver aí. Agora é precisamente isso que eu estou criticando na história da arte, que é essa ideia de uma proporção, tá Uhum. entendendo? Vocês tentarem buscar as proporções da figura que vocês estão olhando, tentar entender o tamanho de uma parte com relação à outra, é, tá entendendo qual é o tamanho do tronco com relação à perna que está dobrada, observar esse tipo de detalhe assim e tentar organizar os desenhos a partir de eixos, né? Você entender que a coluna é um eixo, que o tronco aqui do ombro é um outro eixo, que a bacia é um outro eixo, né? Que as pernas vão sair desse eixo aqui, tentar enxergar, vamos dizer assim, a parte central dessa estrutura, tentar imaginar onde que estão esses ossos, tentar fazer uma linha central ali, onde seria essa perna,
tentar imaginar um cilindro em volta dessa linha, né? Tentar um pouco fazer esse tipo de construção, que é essa que eu critico, mas que ela pode ser útil nesse processo de você organizar essa tua imagem como um todo. Tá entendendo, Vinícius? Uhum. Né? Eu acho que esse você fazer, aproveitar, e essa é a minha proposta, é que nesse primeiro módulo, que vocês façam precisamente isso que eu estou criticando, né? Que vocês façam esse exercício assim de buscar esses eixos das figuras, né? Se tem entender o eixo do ombro, onde que está esse eixo do ombro, você pode fazer uso dessas linhas antes de começar a desenhar mesmo a tua figura deitada, né? Fazer onde que estaria essa linha da coluna dela, onde que está essa linha, né, da bacia, né, que a gente vai ter aqui, que vai se separar entre a coluna e a perna vai sair de uma ponta de cada linha, né? Então, pensar um pouco sobre isso e sem receio traçar essa linha estrutural, mesmo que ela fique, que ela, vamos dizer assim, polua o teu desenho, tá certo? Sim, sim. Tá bem, vamos para frente então. Tá bom, quer falar alguma coisa ainda, Vinícius? Não, só isso mesmo. Não, é só Foi isso mesmo? Então tá bem, interessante de fazer. muito obrigado. Vai ser isso então agora, Carolina. Deixa eu tirar o Vinícius aqui, deixa eu me tornar o apresentador, né? Depois pegar aqui a Carolina. Não é apresentadora, dona Carolina. A Carolina Corini. Oi, gente, peraí que eu tô meio confusa. Tá bem, fique tranquila. Compartilhar a tela. Vamos, Tá. vamos se acostumar com a plataforma. Ela é diferente do que vocês estão acostumados mesmo. Tá ótimo. Opa, Opa, oi? aqui, não, eu que fiz uma coisa aqui que fechei, mas agora eu tô enxergando. Você pode fechar esse trocinho aqui do lado também, se quiser. Ó, Ah, esse aqui? é. E pode, eu não sei se agora rola. E quando você que puder ampliar também pra gente, aí, ótimo, ótimo. Ah, ótimo, Carolina. Eu, eu comecei com os desenhos de 1 minuto porque eu Aham, fiz com um vídeo que certo, tinham indicado semana ótimo, passada. tá certo. Aí só depois que eu vi que era 1 minuto. Mas aí eu comecei a fazer os de 30 segundos depois Não, também. mas eu coloquei 30 segundos como sugestão, porque é aquele que tem mais rápido, mas tá bem. 1 minuto, 30 segundos, tá ok. É porque quanto mais rápido, melhor, porque a gente tem que se obriga a fazer rápido assim, né? Mas vamos É, lá dá um então. desespero. Dá um desespero. É para a gente saber que não precisa fazer detalhe mesmo, é para captar a essência da forma, Uhum. a síntese da forma, vamos falar assim. Então vamos lá, pode continuar aí, Carolina. É, algumas poses foram mais difíceis, aí eu tive que Aham, voltar. Eu certo. não fiquei satisfeita. Aham, Essa aqui parecia um alienígena quando eu terminei, aí depois eu voltei mais 1 minuto. Mas aham, uhum. Daí comentando, fique à vontade. uhum. A gente está Eu vendo o fiz, tempo aqui, está aumentando um pouco, né? eu fiz em folha, esse é 2 minutos, 30 segundos. Uhum, Eu fiz em folha A2, porque eu tinha algumas aqui que sobraram da aula do Ronaldo. ótimo. Aí foi até melhor, porque se fosse muito petitinha, ia virar um caos. Aí tem que ser uma em cada página. Essas Também, mais do simples. 30 segundos aí, né? 30 segundos essas mais. Ok. Mas vamos, eu acho que é interessante. Essa aqui é um pouco mais demorada. Percebem que vamos comparar aqui essa de 30 segundos e essa de 3 minutos. Vamos ver que é interessante. No momento em que você, com poucas linhas, consegue perceber que você capta determinados detalhes, né? Aqui à esquerda você, com poucas linhas, capta determinados detalhes e você consegue acrescentar ainda, né, alguma coisa de sombra, linhas mais Uhum. escuras, dar detalhes e tal. Então, na medida em que vocês exercitam de fazer esse desenho em 30 segundos, em 1 minuto, de repente 5 minutos é bastante tempo. Teve situação que eu tinha acabado de fazer um tempo muito pequeno, aí eu fui, essa aqui é 5 minutos.
5, certo. Aí eu fui para um tempo maior, aí eu terminei, eu falei, o que que eu faço agora? Eu faço agora. E é o momento de vocês enriquecerem, né? Dar uma expressividade no desenho, dar uma força maior em algumas linhas, chamar atenção para algum ponto de tensão, por exemplo, né? Você eventualmente pensar, não, eu quero colocar atenção nesse braço aqui encostado, né, no chão, etc. Então você trabalha um pouco mais os detalhes aqui desse braço, a sombra no chão desse braço, né, o rosto aqui em volta e tal, né, vocês vão trabalhar mais alguma coisa nesse mesmo desenho. Tá ok. Aqui é interessante, é isso mesmo, é síntese. Todos esses que a gente tem aqui no centro, aqui assim, veja, é síntese mesmo, é por meio de poucas linhas vocês captarem a essência da forma. Né? Tá ótimo, pode seguir, Carol. E eu achei muito melhor o corpo nu, porque, por exemplo, essa aqui tava com vestido, e eu pensei assim, meu Aham, Deus, não dá pra ver nada. não dá para ver nada. É, Olha, esses aqui também são rápidos, né? Todos aqui. então, Exercício de síntese. Perceba que ela não precisa, aqui ó, Vinícius, perceba que ela não precisa fazer as duas linhas do braço para a gente sentir aqui a curva do braço, sentir o próprio volume do corpo, mesmo que seja um. Veja que a linha ela sai aqui desse eixo do ombro. Tá bom, tá ok. Nossa, sim, eu aí, achei muito legal. Olha aí, agora quando ela ganha 10 minutos, como o tempo, né, vira grande, como você consegue colocar detalhes, tá bom, tá ótimo. 10, 10, 2. Aham. Aí nessas duas aqui, eu fiquei assim, nossa, falta 2 minutos, o que que eu faço? O que que eu faço ainda? Pois, precisamente, você exercitou a tua mão, exercitou a tua percepção, né, para essa, né, com uma visão rápida e com traços rápidos obter detalhes, depois você vai, né, acrescentando detalhes, acrescentando uma riqueza aí, né, de textura. Né? Então é isso, o Uhum. que fazer? Começa a acrescentar texturas, começa a valorizar determinados pontos, né? Onde que pode ter uma tensão, por exemplo, nesse desenho aqui dela com a mão, né, e com essa mão segurando, né, uma segurando o tecido e a outra na cabeça aqui. Né? Sei lá, você pode, por exemplo, dar uma tensão no tecido, dar um trabalho melhor aqui, onde ela está segurando esse tecido, né? Por Uma tensão, o que força seria? expressiva. Não, uma força expressiva maior aqui, Hum, carregar com mais textura nesse ponto, com mais entendi. detalhes esse ponto aqui, deixar ele mais escuro e mais bem resolvido do que os outros, ou para a mão aqui na cabeça que seja, né, dar uma força para a mão ou para os cabelos, fundamentalmente, por exemplo, né, percebe? Então, Uhum. é, escolher um detalhe, escolher alguma coisa na forma que você acha que vale a pena dar uma atenção maior, né, com esses cabelos longos aqui. Vamos lá, vamos seguir para esses de baixo aqui. Bem, tá ótimo, tá ótimo. É, Ah, só essa... o Oi, diga, Pri. rosto, Aham, principalmente dessas duas, porque eu faço olhando no notebook uhum, e aí eu faço com o papel na parede. Aí o certo. rosto fica tão pequeno que não dá pra ver nada. Não tem problema, mas perceba que com poucas linhas você capta aqui a essência da proporção, Uhum. da localização dos olhos, nariz, boca, etc. Tá bom, bom trabalho, Carolina. Beleza, obrigada. Tá ótimo, obrigado a você. Bom, essas coisas que eu estou falando para ela, eu tenho demorado mais aqui, mas elas valem, né, para todo mundo. Como Vocês eu sabem faço pra disso. fechar? Achei. É aí, Carolina Corini. Deixa eu ver se eu consigo fazer direto. Corini, agora você consegue, Corini. Depois da Corini, a Maju. É iniciar modo multiusuário? Oi? Não, não, você vai. É, eu acho que é na base, né, dessa parte dessa tela principal, na base tem um compartilhar assim, compartilhar tela, é alguma coisa assim. Onde que é? É na base. Como está desativado para mim, eu não consigo ver bem agora. Eu acho que é do lado da câmera, não é? Quem já fez aí, Vinícius e Carol? Tem do lado da câmera. É do lado da É, câmera. pra apresentar um quadradinho do lado direito, de baixo.
compartilhar sua tela. Ah, peraí que você tem que voltar aqui. Agora acho que deu, Corine. Eu acabei saindo, porque eu não sei o que aconteceu. Não tem problema. Vamos se acostumar aqui com essa plataforma nova mesmo. Aí, agora vai dar. Aí, tá carregando. Ótimo. Aí vocês podem, quando aparecer, tipo, ela compartilha, vocês podem, se vocês olharem na parte da tela que ela está compartilhando, vocês podem lá, por exemplo, abrir compartilhamento em tela cheia ou em nova janela, né? Então vocês podem, eu coloco aqui em tela cheia, então aparece só o compartilhamento, né, dela. Não aparece nada da plataforma. Ok, Corine. Vamos lá. Esses eu fiz em 30 segundos, então Aham. ficou bem abstrato. Ótimo. Sim, sim. Isso aqui ficou bem abstrato. Tinha uns Aham. tecidos aqui e tudo mais. Ótimo, ótimo. Ok. Esse é o A ideia é essa mesma, você captar as formas principais, essas curvas principais que chamam a atenção, né? Algumas linhas, sem essa preocupação mesmo com os detalhes. E às vezes alguma coisa fica muito abstrata, não deu tempo de desenhar muita coisa, não tem problema. Foram essas linhas que você captou dessa figura e o fato é que essas linhas... Opa, descompartilhou. E o fato é que... Ah, tá aqui, você ainda é usuário. Você precisa fazer... Aí, compartilhou de novo. É porque não tá dando pra passar. Entendi. Ah, tá. Tá bem. Ah, mudar a imagem, né? Tá certo. E aqui já ficou mais tempo. Uhum. De 1 minuto. Tá ótimo. Ótimo. Ruim é que não dá pra observar direito e outra coisa assim, que eu não tenho prática em desenhar corpo. Aham, não, mas... Assim, as mãos e os pés são inexistentes. Ok, não tem problema. Vamos pensar para isso mesmo. Desenhe as mãos e os pés como um volume. As mãos, os pés, o rosto, sem problema nenhum ter isso como uma parte aberta. E depois vocês podem treinar especificamente o desenho das mãos, né? Pegar as próprias mãos de vocês, né? E ficar com a mão, fazer vários desenhos de observação da mão. Né? Pode fazer exercício desse tipo também. Mas perfeito para desenhar o corpo é fundamentalmente mesmo se concentrar naquilo que vai dar a percepção do corpo, esses detalhes, né? O fato da gente não ter o rosto dessas figuras aqui não interfere em nada. A gente vê que a imagem está bem resolvida, que essa perna aqui da figura de cima está em escorço, né? De perceber a tensão aqui do apoio do braço dela. Não tem problema. Percebe que essa textura do cabelo que você faz aqui, por exemplo, à esquerda e à direita, de que não é necessariamente assim a ordem do cabelo, mas ok, na nossa percepção de ser humano, quando a gente enxerga isso, a gente identifica aquilo como cabelo, né? O fundamental é que você consiga trazer essas formas principais. E eu acho que você, aqui para 1 minuto, você captura bem, né, essa estrutura do corpo, essas curvas, né, do corpo, como que o corpo se organiza. Ok, podemos seguir em frente, Corine. Tá Essa ótimo. foi de 10 minutos que eu ia Aham. sombrear e acabei não sombreando. Acabou não dando tempo assim, mas tá bem. Tá ótimo. Não, tá bom trabalho, eu acho que tá ok. Não tem, não tem problema nenhum você não ter finalizado, né, esses detalhes de mãos e pés. Esse é um treinamento que vocês podem fazer à parte mesmo, né? Eu acho que não precisa nem só usar o sketch dele, né, mas como eu falei né, em outros momentos aqui, vocês podem, né, fazer exercícios desenhando as mãos e os pés de vocês, ou mãos e pés de fotografias mesmo, eventualmente. Eu acho que... Pois é, exatamente, mas esse é o ponto. As mãos e os pés vocês podem fazer basicamente como uma estrutura única, assim, né? O volume que isso ocupa como um todo, né? Depois vai fazer um estudo detalhado para como resolver a mão, né? Faz um desenho só da mão especificamente, tá certo? Eu acho que tá ok. Tá bom, obrigado, Corine. Maju, Obrigada. deixa eu pegar aqui. Fábio, Oi. eu tô no celular, porque eu tô sem computador essa semana, aí a Carol vai Uhum. apresentar pra mim, Ah, pra tá ficar bom, mais tá fácil. ótimo, sem problema, Aí tá você ótimo. coloca ela de novo.
foi? Sim, senhora. Tornar apresentador. Então tá aí. Acho que não. Peraí que tá escrito aqui fechar a apresentação. Ah, sim. Acho que tem que compartilhar de novo. Tá, deixa eu pegar aqui. Tornar apresentadora Carolina. Agora foi. Agora foi, né, Carolina? Carregando aqui. Tá bem. Começa de baixo, Carol, porque os de baixo são os primeiros. Por favor. Primeiro serão os últimos. Esses aí eu fiz de 30 segundos. Foi tipo Aham. o primeiro que eu peguei. Foi numa folha Certo. 4, eu achei muito pequeno. Aham. E eu fiz de grafite, eu não tenho mais tanto hábito assim. E ficou Uhum. bem só umas formas, umas linhas, mas. Ok. Ok, o E esses. importante é isso mesmo, é captar essas proporções do corpo, essas linhas, né, esses eixos do corpo, tentar enxergar o corpo mesmo, às vezes, quase como um esqueleto mesmo. Né? É bom quando também está na sala que a gente tem um esqueleto lá, que a gente fica olhando. Tudo bem que ele está meio caidinho, assim, está meio corcundinho, mas a ideia é pensar essas linhas básicas mesmo. Vamos lá, pode seguir adiante. Pode subir, Carol. Bem, tá ótimo. Essa figura central está bem resolvida. Eu acho que Você tá trabalhou mais travado pra tempo. mim. Você está ouvindo? Eu não tô vendo, na verdade. Ah, você não está vendo. Mas você sabe o desenho. É o segundo, Então, não, né? é o segundo. Aquele que tem uma figura que está no centro, Ah, sim. de pé, com o braço erguido para a Esse, esquerda, uma mulher de trás. esses são os de 30 segundos ainda. Aham, E aí eu passei pro lápis de cor, que eu achei mais fácil de ver, assim. certo, certo. Carol, você pode aumentar um E. pouquinho, por favor, o tamanho, o zoom? Agora eu tô vendo de cá. Eu tinha passado pra cá, mas agora eu tô vendo. Uhum, E eu achei legal, assim, eu fui me adaptando a fazer rápido. uhum, certo. Eu acho que sim, eu acho que E. tá bom o trabalho. Uhum. Aí no de cima eu passei pra 1 minuto. Ainda tem duas figuras do lado que são de 30. Só que eu Uhum, falei assim, vou fazer de 1 minuto agora. ok. E Tá ótimo. Você essa foi uma das fez folhas que eu bem a mais forma. gostei. A qual delas? A terceira, já tá nela, tá na segunda. A gente está na terceira folha. Então. E, tipo assim, no geral foi as que eu mais gostei. Eu Uhum, achei mais bem resolvidas. uhum. Eu acho que Aí pode seguir se quiser. pode subir pra última. Aí você já começou a acrescentar. Você colocou caneta aí, tinta, não? Esse tem dois verdes. Esses verdes eu fui tentar usar outra cor de lápis, mas eu não gostei. Aí esse Aham. azul é canetinha, mas a canetinha tava falhando muito. Aí eu Pois voltei pro é, lápis. o traço meio ruim, tá ótimo com lápis. Usa o lápis por enquanto, pode usar lápis de cor também. Tá ótimo, bom trabalho. Muito bom trabalho, Major. Eu acho que tá Obrigada. bem, eu acho que você captou bem as proporções da forma, as curvas das figuras, elas estão bem resolvidas, tá ótimo. Não, as linhas das musculaturas, né? Vamos pegar parece uma figura masculina, que a gente está olhando de lado, que está abraçando o joelho, que está sentado de lado, que está abraçando o joelho, né? Observa a musculatura aqui da perna, como está bem resolvida, do braço, esse músculo aqui do ombro e tal. Tá bom, tá bem, muito bem trabalhado. Muito obrigado, Maju. Obrigada a vocês. Tá bem. Uma coisa importante também, na medida em que vocês começam pode encerrar já se quiser, em que vocês começam, agora a Duda, que vocês começam a utilizar mais tempo, funcionou aqui, a Maria Eduarda, a Duda, vocês começarem a acrescentar mais detalhes de textura, de luz e sombra, né? Ótimo. Duda, tá tudo certo aí? Não. E às vezes não. Vamos ver. Tá aqui, ó, tá escrevendo aqui. Sim, senhora.
Não, você talvez tenha que sair e entrar de novo. Você não se habilitou para falar no começo, o microfone? Habilitou? Talvez você tenha clicado, então, consegue clicar? Ah, tá. Porque é verdade que está aparecendo um íconezinho aqui. Não, está aparecendo um ícone do microfone, sim. E agora? Também não estou ouvindo. Agora, vamos ver. Consegue falar? Não. Não estamos ouvindo. Você consegue apresentar? Então apresenta e digita aí, a gente logo vê. Nem digitar? Porque você vai estar apresentando, é verdade. É verdade, você tem que compartilhar a tela. Tá bom, então coloca aí que eu converso, que eu falo. A gente logo vê. Pois, vamos fazer isso então. Vamos seguir aqui. Maju, Duda, Ronan. Tá bem, depois você tenta ver isso aí. Ronan. Ronan, tá ok aí, Ronan? Ronan? Habilitou aqui o microfone dele. Também não consegue falar. Eita! Também não consegue. Não conseguimos. Pois para mim funciona tão bem. Agora eu acredito quando às vezes tem alguém na reunião que fala que não consegue. Vamos tentar seguir adiante, ver se você consegue entrar e sair, fazer alguma coisa, tá bem, Ronan? Nossa, vai ficar ruim assim, vou ter que achar outra estratégia. Guilherme. Guilherme consegue falar, Guilherme? Tá dando para me ouvir? O Guilherme conseguiu. Tá. Tá bom, vê se vocês, tanto o Ronan quanto a Duda, tentam entrar, sair, fazer alguma coisa assim. Guilherme. E aí a gente vê como resolver. Se não conseguir, a gente tenta dar um outro jeito, tá bem? Por favor. Vou tornar aqui o Guilherme apresentador. Opa. Alô? Aqui. Agora tá Oi? funcionando? Agora dá para ouvir, Duda. Você quer fazer, Duda? Você quer que eu... Não, Ou você pode quer que fazer eu... primeiro, depois eu faço. Agora vai, Tá bom, venha tudo em certinho. seguida. Tenta resolver depois, então, faz favor, Ronan. Pega as dicas aí com a Duda. Tá dando para ver? Tá compartilhando. Só saiu e entrou de novo. Tá bem. Deixa eu maximizar aqui. Eu não sei se tem como botar para apresentar a imagem inteira, mas não sei. Ficou uns traços meio claro até demais. Eu no papel fica melhor, mas eu acho que no celular não é tão bom para tirar foto. Entendi. Sem problemas. Esses desenhos aqui eu acho que foi 1 minuto e meio no máximo, porque com 1 minuto eu ficava meio perdido, eu ficava faltando uns pedaços, eu voltava, eu fazia mais 30. Uhum. Aí eu fiz 3 composições na folha A4, 2 desenhos em cada e uma mais demorada. Acho que foi uns 25 minutos de um desenho. Certo. Tanto que não dá pra ver que tem. No segundo vai dar pra ver mais, mas, por exemplo, esse aqui faltou os pés, não consegui terminar. Ok, não tem. Pode fazer os pés com volumes ou deixar inacabado mesmo. Tá bem, a forma está bem resolvida, está bem capturada. Certo? Ok. Aí o terceiro eu fiz, acho que foi uns 25 minutos, eu acho, ou 25 minutos, 30. A minha sugestão é que você tente fazer, volta um pouquinho para os anteriores, Guilherme, Aqui. que você tente fazer as linhas mais longas, tá entendendo? Sim, eu tô fazendo muito, como é que fala, cabeludo o traço. Né? Esse traço cabeludo, exatamente, Sim. Um monte de linhazinha um do lado da outra. É um costume ruim. É um costume, assim, eu não diria ruim. Eu acho que isso, a gente pode, como artista, tem uma artista britânica que eu gosto, Paya Brunley,
que ela tem um desenho que é cabeludo, assim, mas ela tem uma Uhum. estética muito peculiar dela e tal. Mas eu acho que vale, enquanto exercício de desenho, você buscar essa. Um traço mais firme, né? Exatamente, tentar com uma linha só vir e resolver tudo que você, né, todo o contorno da figura, tá Uhum. entendendo? Essa linha do lado dela. Eu acho que também era o problema que eu tava tentando fazer mais rápido, aí eu queria botar velocidade, eu fazia vários para poder dar uma forma mais tranquila. Pois pense, Sabe, se sem você ficar tiver menos torto, talvez. então, a questão é precisamente essa. Se você fizer com uma única linha, você resolve ela mais rápida, tá entendendo? Sim, sim. Não, uma aqui sim, uma aqui e tal. Bom, vamos seguir lá, por favor. Esse aqui eu devo ter ficado uns 25 minutos, Ok, 30. você trabalhou mais tempo e já Foi. acrescentou uma sombra mais. Vão entender que essa iluminação ela está vindo da frente, está vindo do lado Sim, de lá da não, acho que é de figura, né? trás, daqui assim, ó. Do lado de lá da figura, assim, meio que da frente, né? A gente tem esse lado virado para a gente que está mais escuro aqui, né? E esse lado de Uhum. trás da perna. Tá bem, tá bem. Você captura bem uma torção, acho que tá um bom movimento. Tá ótimo. Acho que só. Tá bom, muito obrigado então, Guilherme. Nada. Agradeço. Duda, vamos vir aqui, Maria Eduarda, tornar apresentadora. Fábio, eu já vou avisando que linha contínua aqui não deu certo também Não deu muito comigo. certo. Não tem problema, é um exercício. Vamos tentar soltar um pouco o traço e fazer. Não está dando certo, Ronan. A gente já vê como que vê a tua, etc. Tá bem? E você apresenta e eu comento, você faz o comentário no chat, a gente logo vê. Tá dando pra ver? Tá, carregou aqui sim. 30 segundos, tá em A2, e assim, tá dando pra perceber que eu tentei ocupar muito espaço, daí tem forma em cima de forma. Sim, não tem problema, ok. Tá bem. Olha, eu acho que essa é uma coisa importante. Vamos ficar um pouquinho nessa para o pessoal ver um pouco isso. Perceba que em algumas linhas aqui ele está um pouquinho clarinho, mas de qualquer maneira perceba que a gente tem algumas figuras nas quais vamos chamar a atenção para uma aqui à esquerda principalmente. É uma figura à esquerda que está de pé. Percebam como nessas duas na verdade aqui que estão de pé aqui na parte central, percebam como, aí melhor, como ela tem ela faz essa linha aqui do ombro, que é uma linha estrutural, ela tem as linhas aqui do braço, ela constrói os braços, né? Tem uma linha central do braço e depois ela vem e faz esse volume aqui do antebraço, né? Do braço, etc. Então essa é uma boa estratégia, né? Fazer essas linhas, né? Imaginar uma linha da coluna, a linha do ombro, a linha né? Da bacia, né? Perfeito, como uma linha básica, estrutural, assim, do corpo. Tá bom, pode seguir adiante, por favor. Vê se vai mudar. Mudou aí a folha? Não. Então Mudou. eu vou ter que fazer igual a Corine, peraí. Tem que sair. Acho que assim vai ficar mais fácil. Pera. Foi? Eu acho que foi aqui, foi. Só que precisava que você ampliasse um pouquinho, por favor. Tá bem clarinho, né? Tá. Essa aqui eu acho que tem umas de 30 e tem umas de 1 minuto, não sei. 1 minuto e 30, ok. Aí tem uns que tá de cabeça pra baixo, que eu fui girando Foi trabalhando na folha, assim. Tive muita dificuldade em fazer os desenhos que estavam deitados, sabe? Como assim? A pessoa deitada? Com a pessoa deitada, por causa da perspectiva, assim, eu tive bastante dificuldade. Certo, entendi. A ideia é você manter essa mesma estrutura que você usou para construir a figura de pé, como a gente viu naquela anterior, mantenha essa mesma estrutura, tente enxergar essa mesma estrutura na qual a figura está inserida, tá entendendo? Uhum. Seja ela de pé ou seja ela deitada. E tem mais um, acho que é essa aqui que falta. Calma.
Tá bem, essa ficou mais tempo. Essa foi 2 minutos. Uhum. Eu esqueci de fazer a de um tempo maior, assim. Ah, tá. Não, ok. Não precisa ser necessariamente assim. Eu acho que, na verdade, o mais importante é vocês fazerem esses exercícios rápidos de síntese. O de análise pode, né, não precisa ser toda a aula assim, né? No meu ponto de vista, é fundamental. Opa! É porque eu tô arrumando pra ver as outras que estão de outro jeito. Não, estou brincando. O fundamental é que vocês não deixem de fazer esses de poses rápidas, tá entendendo? Eventualmente deixar de fazer um mais bem trabalhado até nem vejo como tão grave, né? De um modo geral, o pessoal acaba demorando muito tempo para fazer o desenho. A minha proposta é que vocês façam primeiro esses rápidos para pegar a síntese da forma. E ok, eu acho que você captura bem a forma, né, como forma de síntese, mas vamos voltar para essa ideia dessa linha, né, tentar fazer uma linha mais solta, uma linha contínua, né, até como forma de, de ter de fato um traço mais rápido, percebe? Ter um traço mais, né, não precisar fazer um monte de linha para você definir uma lateral da figura, mas com uma linha você buscar essa lateral aqui. Depois ela não precisa ficar exatamente como ela está ali, mas se você capturar a essência dessa forma, ela já fica bem resolvida. Tá bem, muito obrigado, Duda. Depois da Duda aqui, o Ronan não conseguiu, né? Ronan, você está online? Quer apresentar, Ronan? Colocar algumas dificuldades, você pode colocar por escrito, se quiser fazer alguma dificuldade, falar de alguma coisa. Também nem é obrigado a fazer um comentário, mas querendo, né, eu acho que é bom essa interação. Pois é, não deixe, depois a gente vê isso, não se preocupe, eu entendo. Às vezes o equipamento também não dá para ser muito exigente assim. Vou parar de compartilhar a minha câmera. Mas você consegue compartilhar o... Ah, desculpe, eu preciso habilitar você como apresentador. Pronto. Você consegue carregar a tua apresentação? Pois é, porque está aparecendo o teu microfoninho habilitado aqui. Eu sei que não é culpa tua, é alguma coisa... Ronan. Você vai ter, Ronan, embaixo? Ah, tá aqui, tá carregando. Obrigado. Ah, tá ótimo. Vamos lá, então. Quer fazer algum comentário, Ronan? Ótimo. Para adiantar alguma coisa. Olha, quando eu estava comentando, isso é importante vocês fazerem, tentarem buscar essa essência da forma, tentar entender esses volumes que organizam a forma humana. Se quiser, pode escrever aí, a gente conversa já. Se puder correr um pouquinho mais, assim, para a gente enxergar um pouco mais o corpo um pouco mais inteiro, por aqui, café. Ok, coloca essa... Eu acho que tem um fórum, deixa eu ver aqui. Eu acho que tem um fórum lá no Moodle, não tem? Deixa eu ver. Aqui no Moodle. Ah, tá. Aqui ela tá deitada, né? Ela tá apoiada aqui, assim. O desenho tá torto, né? É. Não, a gente tem um fórum para apresentação dos desenhos e tem um fórum de aviso. Pode colocar lá naquele fórum para apresentação dos desenhos. Vocês podem colocar lá esses links. Ela é na horizontal, ela está apoiada em alguma coisa. Ok. Um tempo de 2 minutos, perfeito. Então vejam, não consegue girar ela. Mas vejam como essa é uma daquelas coisas que eu tinha comentado com vocês. Além dessas linhas
Mas eu acho que as soluções que você trouxe, elas são boas soluções para a gente conversar sobre isso. Assim como a gente estava vendo os desenhos da Duda, que ela fez essas linhas estruturais do ombro, da coluna, né, da bacia ela não fez, mas isso estava bem organizado. É também pensar essas, né, em torno dessas linhas, essa composição, né, de qual é a forma, né, tentar desenhar a perna como um todo, entender como que essa perna se encaixa no tronco. Você pode voltar para aquela primeira, Ronan, por favor? Aqui, ó, exatamente. Percebam aqui como ele desenha a perna toda, né? Desenha depois todo o tronco aqui, como que essa perna se encaixa com o tronco, como que ela se sobrepõe com o tronco. Ele desenha lá uma esfera, né? Um círculo que vai ser aqui no joelho, um círculo que vai ser aqui na anca, um outro círculo que vai definir o ombro, né? Um outro círculo que vai definir a parte de cima da cabeça. Então, vocês também podem fazer uso desse tipo de recurso. Pode seguir para baixo se quiser, por favor, Ronan. Também fazer esse tipo de recurso, usar esse tipo de situação, né? Não só essa. E mesmo que sejam várias linhas, percebam que ele vem e faz várias linhas, mas elas não são uma linha cabeluda, são várias linhas que se sobrepõem. Né? Então, não tem problema esse tipo de poluição assim no desenho, né? Porque você vai fazer as primeiras mais clarinhas e depois, conforme vocês começam a trabalhar mais no desenho, vai escurecendo mais uma parte aqui, uma parte ali. Mas entender isso também como forma e como volume em torno daquela estrutura é bastante importante. Pode seguir, por favor, Rona? Tá bem, tá ótimo. Tá bom, então as posições estão bem legais. Desse site que você colocou, coloca lá pra gente depois esse link, Rona, lá no fórum, para eu acrescentar lá para a galera poder acessar também. Acho que tem esses bons mecanismos. E quanto tempo que você usou para essas duas posições aí? Acho que elas estão bem resolvidas. Perceba essa forma aqui da figura de cima, ele captura um pouco mais uns 3 minutos, é isso aí. Não precisa muito trabalho aqui, não. Não precisa se preocupar com a mão, com como que ela está resolvida, faz o detalhe de como que isso é como um todo, né? Percebam esse tipo de situação. Tá? Não precisa ter o rosto necessariamente. E isso, e sem medo de fazer uma linha forte, começarem a fazer uma linhazinha fininha, né? Mais fraquinha, mais sutil, na medida em que vocês começam ó, 6B aí para fazer a parte bem escura, né? Ele usa um lápis bem mole. Tem mais desenho ainda, Rona? Aqui, esse então. Ah, tá ótimo, esse tá um bom exemplo. Você consegue aumentar ainda essa imagem para gente, por favor? Ótimo. Tá bem. Aqui, isso aqui, ó. Percebam como ele faz toda essa construção aqui. Verifiquem que ele tem uma linha, tá bem fraquinha, mas a gente pode enxergar uma linha horizontal aqui no ombro da figura. Né? Percebam como ele traça aqui os hemisférios no rosto, né? Tenta entender qual que é a linha central que vai passar entre os olhos, no nariz e no centro da boca. Tentar entender como que isso, né? Ele não precisa ter os detalhes aqui desse rosto para que ele possa organizar esse volume aqui, entender como que ele se organiza. Eu acho que o teu desenho está bem resolvido. Eu acho que ele está bem, né, tá bem apresentado. Eu acho que é importante isso, assim, vocês, né, vejam que como a gente tem o círculo do joelho, né, o círculo dos cotovelos, eles estão aqui, mas na medida em que ele acrescentou uma linha mais forte, mais densa, né, e mais escura nas outras partes, aquele círculo ele vira textura, né, ele vira sombra, ele vira textura, então não tem um receio de construir a figura inteira com linhas claras primeiro e depois ir acrescentando linha em cima disso. Né? Tá bom, eu acho que o desenho está bem resolvido. Não, tem pontos específicos aqui que você encontra bem. Quer fazer algum comentário ainda, Ronan? Bom trabalho, muito obrigado. Depois do Ronan, quem que vem aqui? Guilherme já foi, a Rafaela. Rafaela. Não, acho que eles estão bem resolvidos. Rafaela está em condições de apresentar, Rafaela?
Oi, tô sim. Senhora aqui, então, vamos ver. Torneia apresentadora. Tô abrindo aqui. Senhora. Faltou um dos Pedros aqui. Pedro Paulo Rodrigues não apresentou? Não vai apresentar, Pedro? Fábio, tá dando pra me escutar? Sim. Oi. Oi, pode apresentar. Depois a gente conversa, Pedro. Ao vivo. Oi, Então, Rafael. esse... Consegue Peraí. ampliar um pouquinho, dar um zoom aí? Deixa eu só ver qual foto que tá apresentando aqui. Então, eu fiz... Meu tá bem cabeludinho mesmo. Aham. Costumo rabiscar bastante. Aí esses eu fiz em 1 minuto, um pouco mais de 1 minuto. Certo. Porque acabava o tempo e eu ia aumentando um pouco mais ainda. Só que eu fui fazendo vários aí nessa folha. Aham. Tá bem, tá ok. Tá ok. Eu acho que isso é importante, né? Esse eu acho que é uma questão central, cuidar muito com essa questão da linha, né? Tentar fazer uma linha mais longa, não fazer essa linha, um monte de linhazinha uma do lado da outra. E Uhum. mais observar, a ideia, a essência é você observar muito bem qual é a linha. Vamos pegar essa figura aqui da esquerda, por exemplo. Observe qual é a linha. Pode seguir para cima, essa esquerda acima. Quando você for desenhar, vocês, né, de um modo geral, observe qual é a curva que as costas dela faz e como que termina aqui na anca, aqui, né, na nádega. Vai e faz um desenho, tenta fazer uma linha, mesmo que ela não fique exatamente aquela linha, mas uma única linha que faça essa curva toda. Né, um pouco fazer esse tipo de exercício. Para vocês se soltarem um pouco desse tipo de exercício, a minha sugestão, que eu já dava para né, a turma de risco, é vocês pegarem folhas grandes e fazerem linhas inteiras, assim, antes de começar a desenhar, fazer um exercício para soltar o braço, ou seja, faz um monte de linha horizontal, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, uma linha única, assim, várias paralelas, de cima para baixo, de baixo para cima, fazer linhas curvas, soltar o braço, fazer linha que ocupe o espaço todo, soltar mais o braço antes de partir para esse tipo de desenho, para soltar um pouco né, essa solução de querer fazer um monte de linhazinha assim que acaba que acaba gerando uma textura que pode ser interessante, mas também pode ser indesejável, né? É mais importante se concentrar na proporção da forma, né, nos volumes das figuras, tá certo? Eu Mas eu costumo acho, rabiscar bastante. pois, mas não tem problema, né? Vamos fazer um exercício justamente para Uhum. tentar, né? O Eu preciso objetivo melhorar é isso. exatamente tentar, não vou dizer melhorar, mas tentar exercitar uma outra forma de fazer. Né? Se Uhum. isso eventualmente venha a se estabelecer, se construir como uma poética tua, não tem problema. Mas é importante a gente, principalmente né, na universidade, né, no nível acadêmico, exercitar formas diferentes, né, propostas distintas. Mas eu acho que as figuras elas estão bem resolvidas em termos de proporção, né? Mas perceba, por exemplo, como esse braço dessa mulher que está sentada aqui seria mais importante essa que está sentada de lado com uma perna dobrada e os braços estão apoiados no chão e a gente enxerga. Veja como o braço ele não tem continuidade. É A parte porque, de tipo, esse cima, que tá na frente, ele seria o do outro lado, sabe? Acho que eu pois só é, não consegui pois expressar é. muito bem. Percebe? Então, mais importante do que seria você desenhar esse braço inteiro mesmo que a linha do braço passasse por trás da Aham. perna. Tá entendendo? Você tentar entender, não, onde que está a coluna dela, onde que está a coxa, essa perna aqui, esse braço. Desenhe esse braço inteiro primeiro, faz essa linha Aham. que esse braço tá, onde que ele vem, onde que ele faz uma linha que vem até o cotovelo, uma outra linha que vai sair do cotovelo até o punho, né? Faz uma linha depois coloca a figura em volta dessa linha, tá entendendo? Aham.
Sim, senhora. Sigamos, então. E eu te passar para a próxima. Sim. Mudou aí? Mudou. Então, esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Tá bem mais rabiscado, porque foi Uhum. logo que eu abri o aplicativo, eu pensei, então você tem que fazer rápido, senão vai acabar o tempo. Uhum. Então eu tentei começar com 30 segundos. O primeiro foi esse aqui do cantinho, que foi bem rabiscado, eu fiz bem rápido, Tá bom, e ele está muito piscando. bem resolvido. Eu acho que as soluções de braço aqui, de perna e a forma do corpo em proporção está bem mais resolvida do que algumas daquela página Aham. anterior. Então eu fui fazendo ele bem rápido, eu consegui. Ah, sim, Aí senhora. esse outro aqui também foi o segundo que eu fiz, também tá bem Ok. meio mal resolvido, eu acho. Eu Foi acho que bem ele tá, rápido. eu acho que ele tá ok, que ele tá bem resolvido, melhor do que as outras figuras, certo? Aham. Sigamos então. Aí dessa folha são esses. Certo. Tá bem. As tuas soluções de forma e proporção da figura estão ok. Né? Eu fiz alguns mais de rosto e uns de Aham, corpo mais inteiro. certo, perfeito. Aí o último que eu fiz, ele. Não sei quanto tempo que eu gastei, mas acho que foi uns 10 ou 15. Aham, tá ótimo, tá muito bem resolvida a figura. Essa Foi desse. textura de sombra aqui em volta, você preencheu a figura também, né? Você preencheu, né? O fundo, né? Não, do fundo é só da folha assim mesmo. Ah, tá, é O a que eu sombra preenchi aqui foi mesmo. só do Ah, tá, tecido tá e bem, da tá pele. bem, tá bem. Tá, porque como ela ficou escura aqui mais desse lado aqui, fiquei um Aham. pouco com essa impressão. É mais acho que da sombra da foto mesmo. Tá bem, eu acho que ela tá bem. Eu acho que você pode, vamos ver aqui assim, percebam como ela dá uma ênfase maior aqui nesse rosto, na medida em que ela dá um tratamento de contraste maior aqui na parte do rosto. Percebam como ela tem tanto brancos aqui na parte do rosto, como tem a parte preta mais escura, que são essas linhas aqui do cabelo, a linha dos olhos e tal. Né? Então ela dá uma força nessa parte da composição. Perceba que você poderia dar uma força também nesse ponto aqui onde ela segura o tecido. Vamos dizer assim, seria um ponto de tensão. Né? Eu acho que esse desenho está bem resolvido, as curvas estão bem resolvidas, a luz e sombra está bem resolvida, a forma do corpo, né? As proporções e tal. Mas vamos pensar assim, se a gente pudesse, né, pensar um ponto de tensão onde ela também poderia dar uma ênfase, seria esse ponto aqui onde ela segura alguma coisa, né, porque a gente já tem essa sugestão, vamos falar assim, a sugestão de alguma tensão acontecendo, que alguém segurando aquele tecido, né, e na medida em que ele se desdobra ali para baixo. Tá bem, você quer acrescentar Eu alguma tenho muita dificuldade com mão e foi. Eu não sabia bem como coisa? montar o tecido direito na mão dela. Certo. Perfeito. Aí que vai começar a entrar que são os exercícios de análise, que é quando vocês vão pegar então a mão, né, vai fazer um desenho da mão de vocês mesmos. Pode pegar desenho de partes de corpo e desenhos de mãos para cansar um pouco, né? Fotografias de mãos, quando cansarem de desenhar suas próprias mãos. Mas aí vocês vão fazer exercícios de análise para desenvolver melhor esse tipo de detalhamento da imagem. Tá bom. Muito obrigado, Rafaela. Quer acrescentar alguma coisa ainda? Não, acho que é só isso mesmo. Tá ótimo. Muito obrigado, então. Nada. Beatriz está em condições de apresentar, Beatriz? Tô sim. Eu acho que o Pedro queria falar alguma coisa Pedro, antes. não? Não sei. Aham. Eu queria falar que o Fábio tinha perguntado. Sim. E essa semana eu não vou apresentar, porque semana passada eu não assisti a aula, tava bem. Entendi, ok. Sem Tava uma problema. confusãozinha do começo de aula, mas Eu já tô organizando entendo. essa semana e daqui pra Elias frente. também. Ok, você já está entendendo a dinâmica. Tá ótimo, então. Sem problemas. Elias também não, ele até tinha me mandado e-mail, eu acabei esquecendo e me atrapalhei, não comentei nada com Elias. Mas não tem problema, Elias. Semana que vem vocês apresentam, agora vocês já estão entendendo como que funciona a dinâmica. Beatriz. Eu só tava ligando aqui o microfone agora. Sim, Tá senhora. dando pra ver? Sim. Tá. Ótimo. Eu comecei fazendo os desenhos em 30 segundos, né? Aí eu também acho que vou meio seguindo a coisa da Rafaela de rabiscar mesmo. E aí eu fiz
os 2 primeiros que eu vou mostrar aqui, eu fiz em uma folha 3 e não mudei de lápis, porque eu queria pegar primeiro essa coisa da ideia de forma e tal. Perfeito, com poucas linhas obter obter Sim. a essência da forma. E vamos ver, interessante, como você obtém essa essência da forma aqui. Vamos pegar essa figura de baixo aqui, que interessante, né? Como ela está bem organizada. Essa linha aqui, curva, longa, que você faz, que faz a perna, mesmo que não seja exatamente essa curva que aconteça, que a gente Sim. tem uma perna aqui, mas perceba como a gente tem uma linha, né, forte aqui, contínua, que faz todo esse contorno superior da figura, né, como essa linha ela é mais fluida, é um bom exercício da forma. Mas sim, eu acho que elas estão bem resolvidas em termos de proporção e síntese, né, de Eu como elas acho se organizam. Acho que ajudou muito ser uma folha A3, porque não era nem tão pequena, nem tão grande. Certo. Então eu consegui desenvolver um pouco mais esse traço. Na última eu fiz numa folha 2, então foi mais complicado fazer esses traços contínuos. Aí eu passei para essa folha, né, que eu fiz em 1 minuto. Tá bem. Aí tem um pouco mais, eu desenvolvi um pouco mais os desenhos, né? Mas também, sei lá, acho que é muito um experimento e eu continuo muito com essa coisa do rabisco. Mas acho que eu consegui fazer algumas formas bem legais. Alguns desenhos meus, assim, ficaram na minha cabeça melhores. Eu prefiro uns do que outros. Ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer esses desenhos mais de comprido. Eu prefiro quando a pessoa está ou sentada ou fazendo uma posição menor para eu desenvolver. Então, eu tô literalmente tentando pegar esses desenhos que eu não me sinto tão confortável para desenvolver. Perfeito, perfeito. Aí eu vou pro último aqui, que aí eu desenvolvi mais. Eu fiz uma folha um pouco menor que a 2. Deixa eu só tentar diminuir um pouco para ver a imagem inteira. Tá. Dá para ver um pouco melhor. Aí eu fiz um desenho da mulher em pé, né? Essa coisa mais com tecido, longa. assim, Isso. Assim, né? E o que eu gostei muito na foto que eu tinha visto, eu peguei tudo do sketch dele lá. Eu gosto muito de luz e sombra, então eu achei que ia ser uma coisa para tentar desenvolver. E aí eu fiz em 30 minutos, só que bem rabiscado mesmo, porque eu achei que ia ser legal não ficar fazendo muita coisa. Tentei sair dessa coisa Ter um traço mais leve. solto. Ter um traço mais solto. E pegar mais firme mesmo, buscar uma expressividade maior. Sem dúvida, eu concordo. O que eu faria aqui para dar uma força maior nessa tua sombra? Porque, veja, é interessante que a sombra ela não precisa necessariamente, né, essas linhas da textura, seguir a forma da figura, como a gente tem aqui no cabelo, por exemplo, né? Mas muitas vezes o uso da sombra seguindo uma textura, perceba que essa curva aqui da anca, aqui da nádega dela, como se você tivesse feito mais uma, como você tem aqui embaixo aqui do seio, essas linhas elas têm uma certa curvatura, obedecendo a curvatura do corpo. Se você tivesse acrescentado, e ainda pode, na verdade, mais uma sombra aqui, obedecendo a essa curvatura aqui assim, você ganha uma força nesse elemento aqui, né, central. E eu acho que sim, que ficou muito bem resolvido. Eu acho que essa tua ideia de trabalhar a questão da sombra e trabalhar esse uso da textura tá bem, da textura mais solta mesmo, né? Aquele teu traço bem levezinho e sutil, né? Que você trabalha, né? Perder um pouco essa sutileza e pegar com a mão um pouco mais pesada, de fato, no desenho, né? Eu acho que vale a pena. Né? E você ganha uma textura mais rica, na verdade. Eu acho que vale a pena aumentar esse contraste, né? Não ficar com essa coisa tão sutil e buscar um pouco essa força maior por meio da sombra e da textura. Tá ótimo. Tá bom, Beatriz. Você quer acrescentar alguma coisa ainda pra gente? Não, acho que não precisa. Eu acho que você falou bastante. Acho que os próximos desenhos vão ser desenvolvidos de uma
maneira mais tranquila, assim. Perfeito. Não, eu acho que eles estão bons, eu acho que também a galera aqui em geral está indo super bem. Né? Eu acho que está ótimo. Cadê aqui? Beatriz. Wendel. Está em condições de apresentar aí, Wendel? Tô sim. Vamos lá, então. Hoje a gente vai avançar um pouco no nosso horário, depois a gente vai estar mais bem organizado e aí a gente não avança no horário de vocês, às 11h30. Tá aparecendo? Às 11h30. Tá sim, Wendel. Então, eu acabei fazendo só tentando, né? Uhum. Fazer figuras só de 30 segundos. Tá ótimo. Eu não tinha lembrado que teria um desenho com mais tempo no final. Não precisaria necessariamente, esse é um ponto. A minha sugestão é que vocês possam fazer esse desenvolvimento, mas de um modo geral, como a galera chega acostumada já a desenhar uma coisa já mais bem acabada, Sim. o meu objetivo era forçar vocês a fazerem essas poses rápidas no começo. Né? Começar com 30 segundos, 1 minuto, e se depois não fez, o importante é trabalhar com isso mais para o final do semestre. Vamos lá, quer falar alguma coisa pra gente, Wendel? Então, eu tive um pouco não, né? Bastante dificuldade. Eu já cheguei a treinar um pouco essa questão dos desenhos em menos tempo, mas é 1 minuto e meio. Apesar de não parecer muito mais tempo, né? Eu acabo pensando na resolução da figura que eu estou desenhando de outra forma. E Certo. 30 segundos precisa de sintetizar, né? Melhor, como Exatamente. o professor falou. Mas eu acabei, por ser de 30 segundos, eu tentei pensar mais na questão do movimento. Certo. No movimento da figura ou no teu movimento? Da figura, né? Dela ter uma linha de ação. Né? Então, certo. Nesses desenhos aí que eu fiz, dá pra perceber que a maioria que eu acabei escolhendo foram que eles estão em uma posição um pouco mais curvada, né? Assim, sugere uma coisa entre uma etapa em algum movimento, né? Isso, que acabava sendo mais fácil para mim ter essa linha um pouco mais contínua. Você pode voltar para aquele um pouquinho? Aqui, ó. Tá. Aquilo que eu estava falando, eu acho que tá bem, eu acho que teus desenhos eles estão bem legais nesse sentido. A gente tem até uma linha um pouco cabeluda, mas eles estão legais no sentido de que você traz uma síntese muito grande. Eu queria pegar esse aqui que vocês observem, esse da direita, ele tem figuras em linha e coluna, essa terceira linha aqui, esse da esquerda, né, que ele tá, é uma pessoa que está, isso, esse mesmo, que a pessoa está sentado com as pernas assim e tal, uma mão na cabeça e com a outra, né, meio que apoiada assim no chão. Percebam essa síntese da curva, era aquela mesma curva que eu tinha falado, acho que era o desenho, não sei se era da Beatriz ou se foi antes, né, daquela curva da perna, do joelho, né, nenhum braço faz uma curva assim, né, mas percebam como com essa linha a gente consegue sentir, consegue perceber esse braço dobrado, assim como a gente percebia aquela perna dobrada. Né? Então, esse tipo de exercício de síntese, ele tem essa finalidade mesmo de buscar, né, uma única linha que resolve esse braço todo, eventualmente. Né? Também é uma boa busca. Pode seguir adiante, Wendel, por favor. Obrigado. Os outros é a mesma tentativa. Essa mesma forma de exercício. Tentei fazer as figuras um pouco menores, né? Eu usei a folha A3. Porque maior, até eu fazer uma linha, já tinha acabado o tempo. Sim, exatamente. Tem que ser jogo rápido, assim. É isso mesmo. E eu tentei também fazer com o papel mais inclinado, né? Não em uma mesa. Certo. Uma forma um pouco mais inclinada também. Na horizontal, assim, né? Na medida do possível. Tá ótimo. Tá bom, eu acho que tá ok. Eu acho que você consegue capturar bem essa síntese, essa essência da forma, né? Com linhas rápidas. Esse é bem o objetivo desse exercício aqui. Tá bom, muito obrigado, Wendel. Quer acrescentar alguma coisa ainda, por favor? Acho que não. Acho que era só isso. Eu só confundi um pouco, né? Como eu falei. Certo. Com mais tempo, você tem uma outra ideia de resolver. Sim. E com menos
acaba sendo diferente, eu acabei Sim. meio que confundindo os dois. Não, mas a gente tem o semestre inteiro pela frente para vocês futuramente aí desenvolverem mais esses exercícios de análise mesmo. Tá bem. Bom, Muito eu obrigado. tenho que... Já parou de apresentar? Tem que fazer alguma Sim, coisa aqui sim, mais? não, eu acho que nem precisa, mas eu acho que sim. Eu acho que na real não precisa. Yasmin está em condições de apresentar aí, Yasmin? Tô sim, vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Tá carregada aí como apresentadora. Vou colocar aqui. Por favor. Yasmin, Lívia, Lorena e Pedro. Depois acaba. Muito bem. Opa. Senhora. Opa. Calma aí, não tá dando pra ver? Eu acho que você mudou, você tem que voltar para esse Cam Scanner. Exatamente. Opa. Peraí, vamos ver. Fique tranquilo. Na hora de apresentar, dá para escolher só uma janela também. Ah, tá. Ah, tá, pronto. Deixa eu ver se Valeu, Wendel, obrigado. Tá. Aqui, achei. Tá dando pra ver? Tá carregando. Tá. E agora? Agora sim. Tá. Eu fiz a maioria de 30 segundos. Certo. Deixa eu ver. Aí, assim, eu fui tentando fazer. Aí, às vezes, como a maioria foram 30 segundos, né? Às vezes eu conseguia pegar, tipo, só uma parte do corpo, sabe? Sei. Então, aí essa daqui eu fiz duas em A4, a frente e o verso, e outras duas em A2. Aí o primeiro foi esse aqui. Eu acho importante isso. Você, veja, pode deixar nesse primeiro aqui mesmo, essa linha comprida aqui. Vamos pensar isso assim, a ideia, mais do que você conseguir desenhar aquele corpo precisamente como ele está ali, esse teu exercício de capturar algum detalhe da forma e trazer esse detalhe da forma nessa tua construção aqui, eu acho que é parte do exercício, entende? Eu acho que tá ok, é isso mesmo, Yasmin. Vamos seguir lá. Pode seguir. Deixa eu descer aqui. Aí eu usei lápis de cor, que eu gosto de usar bastante. Perfeito, você selecionar, o que você vai desenhar, e escolher um detalhe, uma parte da forma para buscar fazer esse tipo de exercício. Tá ok. Ok, eu lembro bem como você desenha, você tem um desenho bastante simbólico, então fazer essa trajetória desse simbólico para aquilo que a gente observa, tem todo um exercício envolvido aí, né? Então, vamos lá, esse exercício de observação mesmo, e de capturar detalhes da forma. Aqui era uma que ela tava de roupa. Certo. Tá bem, aqui você seleciona um trecho aqui também, uma parte do corpo aqui, uma parte do tronco. Tá bem, ok, vamos lá, tem mais ainda então. Tem. Esse aqui eu gostei bastante, esse laranja aqui. Depois eu dei uma finalizada nesse. Ótimo. Eu acho que isso aí é uma que ela tá pendurada, assim, numa coisa. Aí, né? Sim. Aí é que nem eu falei, né? Tipo, eu consegui pegar só uma parte. Ótimo. Vamos ficar um pouco nessa página aqui. Vamos voltar para essa página. Essa? É essa mesma. Percebam essa... quando eu falo para vocês eventualmente escolherem um trecho e darem um valor num trecho, num detalhe, numa parte. Vamos pensar essa composição aqui como um todo, que ela tem essa figura aqui que o que chamou, o que pareceu de importante para Yasmin quando ela estava enxergando essa figura aqui, foi essa curva aqui muito forte, né, da barriga aqui, do seio, etc., e a perna. Então vejam como o resto ela nem desenhou a parte de trás, né, do corpo, a gente nem tem a parte de trás do corpo, tem um corpo aqui da costela dela, e como essas figuras se encaixam, como essa figura aqui do vazio se encaixa sobre esse vazio que a gente tem aqui das costas. Vamos pensar esse desenho, né, mesmo com toda a dificuldade,
de desenhar da observação que a Yasmin, né, tem desenvolvido, assim, né, tem trabalhado isso, mas percebam como ela consegue uma força poética muito grande, dando essa ênfase numa parte aqui da folha, numa parte da composição, né, mesmo que ela, inclusive, nem corresponda necessariamente àquilo que seja, né, da observação. Tá bom, Yasmin, tá ótimo, pode seguir adiante. Aí Obrigado. tem só... aí esse daqui foi que eu fiz na folha 2, assim, porque, nossa, eu tava desenhando muito grande, tinha coisa assim, é bom, né? Só que tava acabando as folhas também. Sim, senhora, Aí pode fazer assim, pequenininha também. Aí eu tava fazendo esses, eu fiz na 2. Esses foram os primeiros. Tá, Que ainda tava pegando mais jeito, assim, né? Tá. Eu acho isso importante, você fazer uma linha única. Vejam, assim, como ela não tem medo de, mesmo que essa linha não seja exatamente, né, a linha que faz a curva, né, da cintura e né, da mulher aqui e tal, como ela vai e faz uma linha única que vem do começo ao fim. Não precisa fazer várias no sentido de poluir. Né? Tá bom, podemos seguir aqui, Yasmin. Né? Como ela fez aqui já, por exemplo, como ela já, de repente, querendo, né, preencher mais a figura, fez essa linha mais cabeluda aqui. Esses acho que foram os primeiros, não sei. Tá bom, eu acho que são bons exercícios, é uma questão de prática mesmo, né? Vamos desenvolvendo. E para você que tem um desenho que é bastante simbólico, né? Tem um processo aí nesse desenvolvimento desse desenho mais de observação mesmo, né? De enxergar aquilo que você tem e transpor isso. Né? A questão é que é muito mais um exercício mais de observação do que de gesto mesmo. Né? Só para sair um pouco desse simbólico. Quer comentar alguma coisa? Diga aí, assim. Não, eu confesso que assim, você vai desenhando assim, vai fazendo, né, as observações, aí meio que vicia até, você vai fazendo um atrás do outro assim, é até gostoso. É um bom exercício, assim. Tá bom, muito obrigado, Yasmin. Obrigada. Lívia, você tá por aí, Lívia? Consegue apresentar, Lívia? Lívia? Ele está digitando. Deve estar também com um problema no áudio. Não estamos, Lívia. Vamos fazer assim, você tenta entrar e sair e entrar de novo, ou você já fez isso antes? Tá bem, vamos passar aqui para a próxima pessoa, depois a gente vem. Lorena, depois a gente vem a Lívia de novo. Lorena, está em condições de apresentar aí, Lorena? Sim. Espera aí que eu fiz alguma coisa aqui. Tá, não, já era. Ok, não foi nada de... Quase que eu achei que eu tinha feito bobagem. Consegue apresentar aí, Lorena? Consigo sim. Opa, deixa eu ver se eu posso deixar a opção. Dá pra ver direitinho? Tá carregando. Pronto, carregou. Então, eu acabei pecando na parte de assimilar a atividade, porque ao invés de fazer esboço rápido, eu acabei fazendo 20, 30 minutos. Detalhado. Não tem problema, vamos ter tempo para fazer isso mais para frente, né, etc. Vamos lá, então. Um pouco clarinho, mas tá bem, eu consigo enxergar. Eu acabei fazendo de noite, então eu precisei tirar foto com flash. Entendi. E deixou bem clarinho mesmo. Certo. Você tirou foto de pessoa? Tá, fazer a foto do teu desenho, claro. Tá bem. São desenhos bem trabalhados, você levou um bom trabalho aí para fazer isso tudo. Tá ótimo, os desenhos estão muito bons. Não é que eles não estão meio clarinhos, mas eles estão muito bons. Eu acho que você captura a forma muito bem, captura as figuras muito bem, né? Esses detalhes aqui da costela, etc. Tá bem, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, enxergar um pouco mais escuro. Não, é isso que dá. Bom,
Quer conversar alguma coisa pra gente ainda, Lorena? Comentar alguma coisa primeiro? Eu ainda tenho dificuldade de entender as proporções. Eu consegui perceber isso analisando um pouco, que às vezes as pernas ficavam menores, ou então fazia o tronco muito alongado. Certo. Ainda não entendi direito a parte de fazer as mãos e também o rosto. Ainda tenho muita dificuldade de fazer isso, tanto que as partes que eu faço por último. Eu acho que os desenhos estão bem resolvidos. Eu acho que essa questão de capturar a proporção, você vai fazendo, quando você começar a desenvolver esses exercícios de síntese, a gente passa muito por aí, percebe que é um pouco isso, tentar desenhar essas linhas, uma linha da coluna, uma linha do ombro, a linha né, da bacia, tentar desenhar uma linha do braço, uma linha do antebraço, um volume só básico mesmo para a mão. Eu acho que esse vai ser um bom exercício para você desenvolver essa questão da proporção, porque né, pelo que eu estou vendo aqui, a tua solução de desenho e a tua relação com a forma, ela me parece bem resolvida. Né? Esse teu trabalho aqui de analítico, no qual você acrescenta detalhes, né? Me parece que as figuras elas estão bem posicionadas na folha, elas, né, obedecem razoavelmente uma boa proporção, as curvas anatômicas, né, de sobreposição também, elas estão razoavelmente bem organizadas. Né? Nesse sentido, eu acho que ele está ok. Agora você, também eu sei que tem a questão da fotografia, mas você pode pegar mais firme, pode escurecer mais alguns trechos mesmo do desenho, sem receio mesmo, né, de fazer um preto mais escuro, dar uma expressividade maior nesses teus desenhos, que eu acho que vale a pena. Você está com essas poses que são bem expressivas, né? Eu entendo que valeria a pena você valorizar mais isso por meio do teu traço mesmo, tá certo? Pode seguir as outras ainda, Lorena, por favor? Só para dar mais uma olhadinha. Tá bem, essa daqui, né, ok. Ela está um pouquinho mais escura. Mas sim, perceba que aqui você poderia ter pensado bem essa estrutura da figura, né, para que as pernas não parecessem tão pequenininhas assim e tal. Quer seguir a outra também? Vamos lá. Essa aqui, né? Ok. A cabeça parece um pouco grande aqui, não é? As pernas também ficaram um pouco pequenas também. As pernas, sim, sem dúvida, os pés aqui, as pernas, a cabeça um pouco grande. Pois é, esse exercício de síntese, da gente fazer um traço rápido, ajuda a gente nesse processo, né, de capturar um pouco essa forma básica, antes de já partir para detalhes. Tá bem, Lorena? Quer acrescentar alguma coisa ainda para a gente, por favor? Não, só que eu vou tentar prestar mais atenção na hora que vou falar da próxima atividade. Certo, façam os primeiros exercícios rápidos, depois os outros mais demorados. É um processo mesmo, tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Vamos ver aqui então se a Lívia consegue falar, Lívia? Ou não? Agora sim, senhora. Agora a gente consegue te ouvir. Deixa eu pegar e colocar aqui, colocá-la como apresentadora. Pronto. Tá aqui, agora acho que você consegue apresentar, Lívia. Só um minuto. Depois, por último, é o Pedro Borges. Tá dando pra ver? Tá carregando. Sim, tá dando para ver bem. Ah, tá. Então, assim, eu fiz mais de 30 segundos, mas tiveram algumas que eu fiz de 1 minuto. Certo. Fiz meio correndo, né? Obviamente. Não, mas eu acho que tá ok. Mas... É importante cuidar com a linha, mas eu acho que as proporções, as formas estão bem organizadas. É importante, eu acho que é legal isso que você tem aqui, né? De construir as figuras mesmo, né? Construir o seio, construir aqui, né? A região púbica da figura, mesmo que essas não sejam linhas que existam, que a gente enxergue, né? Mas isso dá estrutura para a figura, né? Tá ok. É bom acertar um pouco ainda certas proporções, mas tá bem, tá bem. Uma vez assim, né, cuidar sempre com essa linha, né, com essa linha muito cabeluda, assim, com essa linha quebradinha, né,
Entendi. Peluda, assim como o pessoal diz, tentar fazer linhas mais contínuas, prestar atenção na forma que a gente tem, né, para cuidar com esse tipo de solução da figura mesmo, né, de qual que é a curva que as costas da pessoa que faz, qual que é a curva da lateral do corpo, né, qual que é a curva que a gente tem aqui das formas, né, dos braços, tá certo? Mas eu acho que é ok, tá seguindo bem aí uma proporção, vamos lá. Bem, tá bem. Ótimo. Ok. Elas são um pouco mais achatadinhas as tuas figuras. Você tem um sistema muito próprio de desenhar, né, Lívia? Você já tem um desenho que tem um ar assim de ilustração, assim de cartoon que é bastante marcado, né, na tua forma de desenhar. Então, eu acho que esse tipo de exercício de observação ele vai ser bom para você desenvolver esse teu desenho de uma forma diferente da qual você está acostumada a fazer. Eu não tenho muita experiência com desenho mais de corpo humano, mais realista. Aí certo. é uma experiência. É um exercício bom para você sair um pouco dessa tua zona de conforto e exercitar um pouco essa questão daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vê, né? Observar um pouco a figura, prestar atenção na forma que a gente tem e por meio da linha reproduzir essa forma. Tá bem, vamos fazer um exercício aí nesse sentido, né, Lívia? Tá bom, muito obrigado, Lívia. E o Pedro Borges aqui, então, né? O Pedro Borges, né? Que é isso mesmo. Pedro, está com condições de apresentar aí para a gente, Pedro? Tô. Tá dando para me ouvir, né? Sim, está dando para ouvir. Eu acho que você já consegue compartilhar aí também. Aqui. Foi? Tá carregando. Pronto. Vamos lá. Quer falar alguma coisa para a gente, Pedro? Essas aqui eu fiz bastante pose de 30 segundos. Certo. Que eu fui usando um site que ele tinha basicamente números, como é que fala? Certos números de imagem. Então, como eu peguei de 10 e de 20 para dar 5 minutos e 10 minutos. Então eu tinha muita pose para desenhar em 30 segundos. Aí eu fui fazendo assim, bem pequenininha num A3, para caber bastante coisa. Não ficou assim, as melhores coisas, mas, sabe, deu para dar um... Entendi. Ok. É importante conseguir captar a essência da forma. Esse é a finalidade desse tipo de exercício aqui, né? Vocês observarem rapidamente e trazerem algumas... Eu acho que ele pode ter alguns problemas aí, umas pernas meio grossas, uns troncos meio grossos, mas de um modo geral, para esse tipo de desenho, eu acho que a proposta está ok, que você, né, resolve bem a figura. Isso também, 30 segundos. Esse está bem melhor do que o anterior, né? Não sei se você acha isso também. Se eu não me engano, esses aqui eu fiz antes, esses aqui eu fiz depois. Então, já tinha pego mais um pouco o jeito da prática. Da prática, né? Essa observação rápida e colocar em síntese algumas formas. Sim, senhor. E por último, tem esse aqui que eu fiz em 20 minutos, eu acho. Perfeito, já mais trabalhado e mais se voltando bem. Tá ótimo, tá bom, muito bem resolvido. A gente ficou com essa perna aqui meio em escorço, então ela parece um pouco curta, né? A gente está enxergando esse joelho dobrado aqui de frente pra gente, mas a gente vê que ela está apoiada aqui. Mas é importante pensar, né, essa primeira etapa antes de você construir isso, né? Exatamente essa primeira etapa, ela tem a finalidade da gente capturar a essência da forma e depois, né, a partir daí, organizar as figuras. Eu acho que ela está bem resolvida, esse teu desenho, está bem legal. Ele tem uma força de luz e sombra bastante marcada, né? Essa expressividade de preto e de branco, ela está bem evidente. E as posições, né, que a gente encontra aí do pessoal que coloca essas imagens na internet, elas são interessantes, que elas dão esse aspecto assim mais cênico, né, que você busca aqui.
Tá bom, você quer acrescentar alguma coisa ainda, Pedro, pra gente? Não, acho que não, só. É esse mesmo? É. Tá bom, tá ótimo, então eu agradeço, né? Tá bom, agradeço a vocês, né? A toda a turma aí que tá aí. Eu vou encerrar a gravação aqui, depois eu vou subir esse vídeo, se bem que ele ficou com 90 minutos, 1h30. Eu vou pausar a gravação. E depois eu coloco esse link lá no